Geminianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de setembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gêmeos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje a gente vai ver o que os nossos anjos, guias e mestres têm para nos dizer sobre as energias do mês de setembro. Primeiro vamos começar aqui com a leitura do oráculo da semente estelar, para saber qual é a sua energia predominante no mês de setembro. Depois vamos fazer uma leitura com o tarô. E por fim, vamos tirar aqui uma mensagem final do tarô dos gatos, ok? Vamos lá. Geminianos, mês de setembro. Gêmeos, mês de setembro. Qual é a energia predominante para Gêmeos no mês de setembro? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mais uma. Ok, caíram duas. Primeiro saiu aqui a carta da Escola da Terra. Lições de vida, crescimento da alma, estudo e aprendizagem maior. Um aprendizado maior. Segunda carta que caiu foi Loosen Your Grip. Largando, folgando a sua garra. Aquilo que você... folgando o nó que te segura. Acho que é a melhor forma de traduzir. Mecanismos de defesa, densidade, vício, deixe Deus entrar. E a última carta que caiu foi a Nova Terra. Está acontecendo. Segure a sua visão. No final do deck saiu Todos os caminhos te levam a casa. Autoridade interna, intuição. Ligue a sua visão interior, ou acenda a sua visão interior. Gente, a gente tá falando aqui de lições. A gente tá falando aqui sobre um momento em que você solta solta aquilo que você estava aprendendo e entende que algo novo está surgindo. Que a gente fala que a primeira carta saiu, né, Escola da Terra, e a última carta que fala de Nova Terra. Por isso você faz parte dessa Nova Terra. Só que primeiro você precisa de soltar aquilo que você está aprendendo para você entender para onde é essa nova terra. E essa nova terra te faz recordar que todos os caminhos te levam a casa. Todos os caminhos te levam ao mesmo lugar, que é você mesmo. Ok. Vamos ver então com o tarô um pouco mais sobre essa energia. Que energia é essa que os geminianos estão trabalhando ao longo do mês de setembro? Qual é a energia que os geminianos estão trabalhando ao longo do mês de setembro? Que energia é essa que os geminianos estão trabalhando ao longo do mês de setembro? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos, setembro. Pés de ouros. O mago. Pagem de ouros. Rei de copas. Gêmeos, mês de setembro. Estrela. Uau! E no final do deck, a carta da força. Gêmeos. A gente vem aqui. 95% of users get more data after switching. A gente vem aqui com os dois arcanos maiores que caíram na mesa, com o mago e a estrela, que mostra que alquimia e direcionamento para uma missão de alma. Aquilo que você está fazendo está te levando àquilo que foi escrito por você, para que você pudesse viver.
algo maior, algo mais profundo. 10 de ouros e o pajem de ouros aqui com o mago no meio me fala de uma capacidade de manifestar na matéria tá me faltando a palavra, mas é uma capacidade muito eficaz de manifestar aquilo que você deseja. O pajem de ouros aqui tá me falando de que você tá aprendendo a colocar em prática as suas ferramentas, tá aprendendo a colocar em prática os seus dons, tá aprendendo a entender como funcionam os seus dons. E isso se reflete diretamente na sua vida física. Você entende que você tem tudo disponível para você, não te falta nada. O Rei de Copas aqui me fala de uma profunda autenticidade, uma profunda sabedoria emocional, inteligência emocional sobre aquilo que você está desenvolvendo. Por isso, essa energia do mês de setembro está te levando para esse lugar. Inteligência emocional, estratégia, alquimia. Te levando para o lugar onde você está destinado a chegar. Destino esse que foi você que traçou, atenção. Peraí. Caiu uma carta no chão, mas a gente ainda não tinha cortado. Pode ser que haja aqui uma certa resistência. A carta da força aqui fala como se você ainda estivesse preso ou presa a algumas coisas que acabam não te permitindo acessar essa energia que está se abrindo. Só que o caminho que você está abrindo é esse, é o caminho do seu destino, é o caminho da sabedoria e da abundância emocional. E o reflexo disso na matéria. 10 de ouros com o mago fala aqui de pessoas que são grandes alquimistas, que trazem e conseguem manifestar na matéria tudo aquilo que desejam. Só que você entende que para fazer essa manifestação você precisa de estar com o coração limpo e com a consciência limpa também. E talvez existam questões sobre a sua consciência que não estejam totalmente limpas, que não estejam totalmente aceites, que não estejam totalmente compreendidas, ok? Precisamos ver quais são as mensagens, conselho e direcionamento. Mensagens, conselho e direcionamento para os geminianos no mês de setembro. Mensagens, conselho e direcionamento para os geminianos no mês de setembro. Mensagens, conselho e direcionamento para os geminianos no mês de setembro. O que é o 10 de ouros? 5 de ouros. O que é o mago? Rei de ouros. O que é o pajem de ouros? 3 de espadas. O que é o rei de copas? 9 de paus. Foi essa carta que caiu no chão. E o que é a estrela? Pajem de ouros novamente. E a roda da fortuna no final do deck. Pois é, geminianos. O que a gente tem aqui? Lembra que a gente falou? Existe aqui um poder de manifestação profundo. Só que para que você consiga resgatar na matéria tudo aquilo que você tem disponível para você, você precisa de estar totalmente em paz
compreender por completo aquilo que está na sua consciência, aquilo que está no seu coração. E talvez seja isso que não está por completo. Porque eu vejo aqui pessoas que sentem alguma culpa, pessoas que estão aprisionadas a determinados ciclos de rotina ou ciclos viciosos, questões que te foram ensinadas para que você passasse por essa vida, só que não funcionam para você. Debaixo do 10 de ouros tem aqui o 5 de ouros, que é o polo oposto do 10 de ouros. Aqui é a percepção da abundância, que é a percepção da escassez. Você consegue acessar essa abundância material? Você tem o poder de manifestar aquilo que você deseja? No entanto, há questões no seu passado ou situações que você tenha vivido e que você se culpa, ou ideias que você tenha começado e não tenha acabado e você se culpa por isso você acha que não vai continuar não conseguindo. Esse 3 de espadas com pajem de ouros aqui me fala sobre um aprendiz que errou. Não é que errou como se você tivesse errado como se fosse um pecado, não, mas como se você tivesse feito algo que não tivesse trazido a recompensa que você desejava. E por causa disso, você acaba tendo medo de novamente falhar ou de novamente persistir naquele caminho. E por causa disso, você se prende na percepção da escassez. Porque esse 3 de espadas, principalmente nesse tarô, a gente tem aqui 3 bruxas e cada uma dessas bruxas representam o passado, o presente e o futuro. Elas todas estão segurando uma corda e essa corda está fechada. Por isso é como se estivesse sempre no mesmo ciclo, sempre no mesmo ciclo, sempre no mesmo ciclo. Porque, imagina, um exemplo, você tentou abrir um negócio. Esse negócio deu errado. Por algum motivo, alguma situação que tenha acontecido, esse negócio deu errado. Porque esse negócio deu errado, você agora, mesmo quando tem ideias inovadoras ou alguma coisa diferente que você quer colocar em prática, você sempre volta a lembrar daquele momento em que aquela coisa deu errado. E por isso você começa a projetar nas suas novas ideias tudo aquilo que vai dar errado e tudo aquilo que pode dar errado. E por isso você se mantém numa frequência negativa, numa frequência mais baixa. E por isso você acaba conquistando o quê? Aquilo que você acredita que é verdade. E o que você acredita? Você acredita que não vai conseguir. Porque no passado você teve uma determinada experiência que te mostrou que você não conseguiu. E você fica preso a essa ideia, como se, porque aquilo aconteceu naquele momento, vai estar sempre se repetindo. Vai estar sempre acontecendo da mesma forma. Você nunca vai conseguir, vai ser sempre a mesma coisa. E pode ser até mais do que uma vez, pode ser que você tenha falhado mais do que uma vez, tenha tentado mais do que um negócio, tenha tentado mais do que um projeto. As coisas deram errado. E por isso você prende a sua visão como se você tivesse que resguardar ou ter segurança ou cumprir determinados pontos antes de colocar essa nova ideia em prática. E não, é tudo uma questão de percepção interna sobre aquilo que você está sentindo sobre você e sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você acha que é capaz. Debaixo do Rei de Copas, a gente tem aqui um 9 de paus. E esse 9 de paus aqui está me falando sobre você saber não partilhar as coisas que você está ambicionando. Saber guardar para você as suas ideias. Saber guardar para você os seus projetos e desenvolver em silêncio. Porque quanto mais você partilha, mais você está refém de toda a energia antagônica a essa ideia. E por isso automaticamente você se prende nesse 3 de espadas, no ciclo vicioso do eu não consigo, eu não posso, eu não vou chegar lá. Debaixo da estrela a gente tem aqui novamente um pajem de ouros, que está falando que você tem sim essa capacidade inata
de aprender, de colocar em prática aquilo que você deseja. Você tem aqui inteligência, você tem estratégia para conseguir colocar em prática aquilo que você deseja. Só que você precisa de se libertar das narrativas do seu passado, das narrativas que você acredita que são a sua verdade, porque no fundo elas não são, são apenas eco de algumas experiências que você teve. No final do deck a gente tem aqui uma roda da fortuna, que a gente fala aqui, né, de grandes mudanças, de grandes avanços, de grandes viradas de ciclo. A gente tem aqui uma pessoa que está sendo guiada, direcionada ao seu destino. Só que você ainda não entendeu o seu ego. Você não entendeu o que te foi imposto pela sociedade, pela família, pela escola, pelo lugar onde você está. E aí, o que você precisa de saber separar o joio do trigo? O que foi ensinado para você aqui e o que vem com você desde o momento em que você nasceu, desde antes que você nasceu. Aquilo que veio antes é aquilo que te dá a direção. Ok. Mensagens, conselho e direcionamento para os geminianos. Mensagens, conselho e direcionamento para os geminianos. Mensagens, conselho e direcionamento para os geminianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 10 de ouros com 5 de ouros? 3 de ouros. O que é o mago com o rei de ouros? O ás de ouros. O que é o pajem de ouros com 3 de espadas? O imperador. Uau. O que é o rei de copas com 9 de paus? Rainha de copas. Perfeito. E o que é a estrela com pajem de ouros? Saiu uma rainha de paus e um valete de espadas. No final do deck, um 6 de espadas. Bom, mais uma vez a gente tem aqui mais um monte de cartas de ouros, né? Debaixo do 10 de ouros e do 5 de ouros saiu aqui um 3 de ouros. Que tá me falando que é sobre você saber fazer uma coisa de cada vez. Um passo de cada vez. Um degrau de cada vez. Sem estar esperando o resultado e sem estar criando expectativas sobre aquilo que pode acontecer, nem se prendendo àquilo que pode dar errado. É apenas fazendo aquilo que você pode fazer aqui e agora da melhor maneira possível. Debaixo do mago e do rei de ouros, a gente tem aqui um ás de ouros. Tem aqui uma oportunidade. O imperador. Existe algo muito grande que quer se manifestar na sua vida. É a energia da estrela com o imperador, roda da fortuna. É algo que te traz muita abundância, muita estabilidade material, financeira. Eu vejo aqui muitos empresários, muitas ideias inovadoras no campo dos negócios. Só que você precisa de tirar o ruído externo, aquilo que as outras pessoas falam, e ouvir verdadeiramente a sua sabedoria interna. Rainha de paus. Você tem uma intuição aqui muito estratégica. A sua intuição, ela é muito lógica. É uma intuição que utiliza a lógica para poder se manifestar. E você vai ver isso de uma forma cada vez mais evidente no seu dia a dia. É como se você conseguisse ver o resultado das coisas antes mesmo delas acontecerem. Só que para você fazer isso, você precisa de eliminar o ruído. Tem muito ruído externo aqui.
muito ruído externo. Debaixo do rei de copas e do 9 de paus sai uma rainha de copas. E é interessante porque tem aqui o rei de copas e a rainha de copas, né, são um casal real. Mas tem um 9 de paus no meio. Por isso que eu sinto como se você precisasse de saber escolher o que partilhar com o seu parceiro ou sua parceira. Saber escolher de que forma e até que ponto você envolve o seu parceiro ou sua parceira nesse negócio, nessa ideia, nesse projeto que você está desenvolvendo. Por quê? Porque a gente tem aqui muitos vieses. Ao você expor uma ideia, você também se expõe à objeção dessa ideia. E normalmente a pessoa com quem você está vai ser a pessoa que mais vai trazer objeções sobre a sua ideia. Por muito que ela queira te suportar, por muito que ela queira te orientar ou te ajudar a seguir esse caminho. Mas essa outra parte vai sempre olhar para tudo aquilo que pode acontecer e tudo aquilo que aconteceu no passado. Isso, independentemente se você é mulher, se você é homem, se você se relaciona com uma mulher ou com um homem, independente. A gente está falando aqui sobre duas partes que estão conectadas, só que uma das partes está muito ligada ao campo das possibilidades e outra parte está muito mais conectada à estratégia. Você é a pessoa que está mais conectada à estratégia. E por isso você precisa de eliminar esse ruído das coisas passadas e das possibilidades, dos vieses, das coisas que podem acontecer, para que você consiga seguir um caminho concreto, correto, estratégico, que você consiga assumir aquilo que você precisa de assumir. Por isso que eu tô dizendo aqui, saiba escolher até que ponto você vai falar aquilo que precisa de, tudo que você precisa de falar com a pessoa. Ou pessoas, não é? Porque não precisa de ser assim um relacionamento, são pessoas com quem você convive, as pessoas que você mais confia. Saiba escolher aquilo que você fala para as pessoas que você mais confia. Porque por muito que elas te amem, elas vão falar de tudo, fazer de tudo para te apoiar. Só que, principalmente que pessoas que já estão na sua vida há muito tempo, por exemplo, que a gente está falando aqui de alguns momentos em que você já tenha tomado decisões, já tenha feito alguns projetos e não deram certo. Vamos imaginar que essa pessoa é sua mãe, por exemplo. Sua mãe, ela viu, presenciou as decisões que você tomou, presenciou os tombos que você levou. Por isso, ao você partilhar essas novas ideias com ela, ela automaticamente vai te trazer de novo tudo aquilo que aconteceu no passado, para você ter a certeza da decisão que você vai tomar. E ao fazer isso, você abre espaço para continuar na mesma frequência, no mesmo lugar, na mesma roda e não sair de lá, porque você fica preso ao medo daquilo que deu errado e ao medo daquilo que pode dar errado. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa que tem muita intuição estratégica e você precisa de saber utilizar isso. Debaixo, no final do deck temos aqui, né, o 6 de espadas e um rei de espadas embaixo, que é saber sair e saber se desviar daquilo que não faz bem para você, que não faz bem para o caminho que você está traçando, e saber assumir por completo todo o seu lado intuitivo e racional. Saber integrar de verdade a sua inteligência. Aceitar por completo a sua inteligência. É engraçado que a gente saiu aqui com 3 reis e o imperador, né? Só faltou o rei de paus, mas a gente tem aqui a rainha de paus. Saiu o rei de copas, o rei de ouros, o rei de espadas e o imperador. Só faltou o rei de paus, mas saiu aqui a rainha de paus e a rainha de copas. Tem aqui um lado emocional e intuitivo muito forte. Só que agora você precisa de saber colocar isso na prática, no concreto, na matéria. E é isso que você está resgatando. Bom, mensagem final
Mensagem final do tarô dos gatos para os geminianos. Mensagem final do tarô dos gatos para os geminianos. Mensagem final do tarô dos gatos para os geminianos. Batidão de mãos. Mensagem final para os geminianos. Oi? Caiu um 5 de espadas e no final do deck um Ás de copas. Muito bem. Espadas. O 5 de espadas diz o seguinte: a situação é tensa e não está resolvida. O resultado ainda não está definido. Embora o leitor seja suficientemente arrogante para acreditar que ultrapassou todos os conflitos, a rivalidade existe, a competição é muito exaustiva e os golpes inesperados podem atingi-lo, e a traição pode estar próxima. Superioridade e arrogância não trarão nada de bom. Não insista nas suas ambições egoístas. Este não é o momento de ser orgulhoso. Escolha pelo que vale a pena lutar com inteligência. Não desperdice a sua energia lidando com acontecimentos inesperados. Pare de soprar para os seus inimigos e ponha a sua arrogância de lado. Isso aqui, gente, é exatamente o que a gente acabou de falar. Para de falar sobre as suas ideias, sobre as suas estratégias. Coloque também a arrogância de lado. Essa arrogância vem do quê? Vem de todas as coisas que você já fez no passado e que não deram certo, e por isso você, de uma certa forma, acaba se protegendo dessas ideias que te remetem àquele lugar em que você não conseguiu. Por isso está na hora de você entender de verdade o que a sua intuição está te dizendo e te mostrando. Copas, Ás de copas. Depois de uma busca longa e cansativa, o leitor finalmente encontra a taça de salvação, brilhando na sua frente. Uma cascata de felicidade e bem-estar espera por você. Estenda sua pata em direção à água mágica que surge da taça e desfrute da sua frescura e sinta-se regenerar. As suas emoções despertam, seus sentidos são reativados e uma nova vitalidade que parecia distante flui finalmente para dentro de você. Pode seguir a sua intuição e o seu coração sem medo e deixar que os seus sentimentos positivos e o amor fluam livremente, satisfazendo profundamente o seu espírito. Beba da taça encantada e receba o seu presente precioso. Vai transbordar de alegria. É o que a gente falou. Coisas boas chegando aqui, só que algumas coisas que precisam de ser cortadas. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.